Boa tarde. O número de hidrantes é insuficiente em São Luís. Especialistas alertam sobre a qualidade da água mineral comercializada na capital maranhense. Pesquisa revela que meninos têm pior desempenho escolar que as meninas. Veja também, aumenta a inadimplência entre os compradores de veículos novos. E ainda o trabalho da Escola de Cegos do Maranhão. O Repórter Maranhão está começando agora. O número de hidrantes espalhados por São Luís é menor que o necessário. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, no Centro Histórico, por exemplo, existem apenas 10 hidrantes e nem todos estão em funcionamento. Eles não são apenas objetos de decoração. Em alguns casos, se utilizados corretamente, podem salvar vidas. Os hidrantes auxiliam o trabalho do Corpo de Bombeiros, pois evitam estragos maiores em casos de incêndio. O manuseio do equipamento é fácil, agora depende de uma chave específica, que fica na viatura do Corpo de Bombeiros. Inclusive, esse manuseio, normalmente ele deve ser feito por profissional habilitado, até para que não sejam utilizados por vândalos que muitas vezes danificam o equipamento. Em São Luís, o problema dos hidrantes é que eles simplesmente não funcionam. Além do problema do abastecimento de água, vândalos também são responsáveis pela falta de conservação dos hidrantes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, existem 80 hidrantes na cidade, só que destes, 57 hidrantes não funcionam. No centro histórico da cidade, local frequentado por turistas, existem 10 hidrantes. Quase todos estão com algum defeito. O Comando Operacional dos Bombeiros informou que serão instalados novos hidrantes na cidade. Dos 80, 57 estão inoperantes, apenas 23 estão operantes, então além da manutenção de colocar em funcionamento esses 57 que estão inoperantes, nós estamos fazendo um planejamento, um levantamento de área da necessidade da implantação de novos hidrantes na região metropolitana de São Luís. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Porto do Itaqui é um porto público que apresentou maior crescimento no ano passado. Em 2012 foram 15,7 milhões de toneladas, um acréscimo de 12,87% em relação a 2011. O investimento no porto ultrapassou 6 bilhões de reais no ano passado e a previsão é de ampliação da movimentação do porto em 10% a cada ano. O Itaqui está se tornando uma solução para o escoamento da produção de grãos da região centro-oeste. Vários investimentos estão previstos para os próximos anos, como ampliação da armazenagem e infraestrutura portuária. A expectativa é de que em 20 anos o Porto do Itaqui esteja entre os 10 portos mais importantes do mundo. A Universidade Federal do Maranhão avaliou a qualidade da água mineral comercializada em São Luís. Em uma marca que comercializa o produto, foram encontradas irregularidades. Vamos falar com o repórter Tiago Bastos, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Tiago. Olá, boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Bem, por causa de problemas com o armazenamento e transporte dos galões de água, a empresa Florata teve a fábrica fechada na tarde de ontem após inspeção feita por técnicos da Vigilância Sanitária Estadual. A direção da Florata informou que não concorda com a determinação da vigilância e que nos próximos dias apresentará a sua defesa. Para tratar mais sobre esse assunto, sobre a qualidade da água mineral revendida hoje em São Luís, eu converso agora com o ambientalista Milton Dias, que também é fundador da organização H2ONG. Boa tarde ao senhor. Para quem está em casa e quer entender, quando é que uma água mineral revendida dessa forma é considerada imprópria para consumo? A Água Mineral do Brasil tem na sua resolução da Anvisa, resolução 274, que te dá exatamente os parâmetros legais de uma água mineral. E o 275, que é a mesma uma resolução também da Anvisa, que te dá a forma de você tratar isso dessa parte microbiológica, que é o caso que aconteceu com a Florata, que um dos seus parâmetros, que a Anvisa fixa em 2,2, o dela tinha 9,1. Daí é que se deu essa interdição
na mineradora Florata. Agora, só para a gente entender, o consumidor que está em casa, que, enfim, tem esse tipo de produto na sua residência, o que ele deve fazer? Qual a recomendação que o senhor daria? Olha, você tem que confiar nos órgãos competentes para a fiscalização das águas minerais. Ou seja, eu acho que o que aconteceu aqui nesse momento aqui em São Luís, porque nós analisamos, nós pedimos, né, para que o laboratório de química da UNB, aliás, da Universidade Federal do Maranhão, fizesse 5 análises, 4 água mineral e 1 água de mesa, e dessas 5 análises, apenas a Florata deu uma alteração no índice de coliformes totais, ou seja, que é a parte de higienização desse produto. Então, até que prove o contrário, todas as águas, né, tem que estar dentro de uma condição de consumo como manda a lei. Então, se está fora disso, você não tem consumo dessa água. Agora, antes de você saber dessas formas todas, de estar ou não estar bem para o consumo, você tem que consumir essa água normalmente. Porque, afinal de contas, os órgãos são confiáveis, né? Os que dão a licença para a lavra desse produto, que é no caso do Departamento Nacional de Produção Mineral, é que dão uma autorização de você ter uma água mineral, e a Anvisa é que vai cuidar de como é a higiene e a distribuição e a manipulação de tudo isso, que baseia também numa resolução da própria Anvisa. Só para finalizar rapidamente, de forma objetiva, aquela questão de muita gente da pensa, ferver a água, dá certo ou não? Não, isso é um folclore, né? Para ferver a água você vai resolver pequenos problemas, né? Que talvez você vai achar uma bactéria em coliformes totais que seja talvez mais forte do que a própria coliforme fecal. Ok, eu agradeço ao senhor pelas informações, muito obrigado. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago. E veja, no próximo bloco, pesquisa revela que meninos podem fracassar mais na escola que as meninas. E veja também, os números de violência em São Luís preocupam os órgãos de segurança. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Avenida Vitorino Freire. Trânsito intenso neste momento. Agora são 12h07. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Você conhece os juizados especiais federais? Eles foram criados para facilitar a sua vida. Se você tem alguma causa de até 60 salários mínimos para resolver com a União, ou com alguma autarquia, fundação ou empresa pública, como o INSS, a Caixa Econômica Federal, os Correios, procure a Justiça Federal mais perto de você e informe-se. Você vai ver como o Juizado Especial Federal é a maneira mais simples, rápida e econômica de garantir o seu direito. Para a maioria das mulheres, ser mãe é o momento mais importante na vida. Mas em alguns casos, a gravidez pode trazer riscos para a saúde. De acordo com especialistas, a gestação acima dos 35 anos deve ser acompanhada com mais atenção. Dona Maria da Natividade terá o 2º filho em junho deste ano. O que chama a atenção no caso dela é a idade.
Dona Maria tem 35 anos. Porque eu queria ter um casal. Só que como eu botei diante de Deus uma menina mulher, ele quis me dar um homem, então eu vou ligar. Aí eu não quero mais nenhum. Longe dos tempos em que os homens dominavam o mercado de trabalho, atualmente a maioria das mulheres trabalha fora. E isso trouxe uma consequência. As mulheres estão engravidando mais tarde. Nesta maternidade pública de São Luís, é grande o número de pacientes mulheres acima dos 35 anos. No entanto, o obstetra alerta quanto aos riscos da gravidez em determinada faixa etária. Geralmente é um risco de parto prematuro, risco de malformação no bebê e risco de desenvolver doenças sistêmicas, tipo diabetes, hipertensão. E a gente tem que pensar muito nesses casos. Então a gente precisa de um acompanhamento mais especializado numa mulher com mais idade. O médico explica que o risco, por exemplo, de anomalias genéticas no feto é de 2% em mães com 37 anos de idade. Com 40 anos, o risco é de 5% e aos 44 anos é de 10%. Ele diz quais são os procedimentos que a mãe considerada mais velha deve adotar. Primeiro, procurar um atendimento especializado, procurar um atendimento no pré-concepcional, antes de engravidar, porque a gente vai diminuir bastante a chance de vir a ter problema. Mas isso também não quer dizer que não possa vir a ter. Pode, mas esses são os problemas mais controláveis. A gente consegue levar uma gravidez mais tranquila e até o final da gestação e ter um parto tranquilo, sem problema. De acordo com os dados divulgados por uma pesquisa feita por professores da Universidade de São Paulo, os meninos são mais propensos a repetir o ano escolar do que as meninas. Entre as explicações para a conclusão está o comportamento de questões sociais. O estudo foi baseado nos dados do questionário socioeconômico da Prova Brasil 2011. As respostas de mais de 2 milhões de alunos do 5º ano foram usadas no levantamento feito pela Universidade de São Paulo. O estudo apontou que os meninos são mais propensos a repetir o ano ou abandonar a escola do que as meninas. A probabilidade do fracasso na escola é 12% maior entre estudantes do sexo masculino em comparação com o sexo feminino. As meninas, já por uma questão histórica, né, são mais caprichosas, inclusive ao se arrumarem, né, as meninas são ao se perfumarem, e isso reflete na escola, ao fazer os seus trabalhos, né, escolares, aos estudos, né, a cumprir horários. E a gente percebe isso. O estudo também mostrou que as diferenças de probabilidade de fracasso escolar variam entre a cor da pele dos estudantes e as regiões do país. Meninos que se declararam negros e estudantes das regiões Norte e Nordeste apresentaram maiores possibilidades de repetir o ano ou abandonar a escola. Os negros, por muitos anos, estiveram fora, né, da escola, do ambiente escolar, onde era privilégio dos brancos, né, e principalmente daqueles que tinham uma condição financeira e social mais elevada. E a mesma coisa eu atribuo à região norte e nordeste em relação à região sul-sudeste do país. Nós ainda temos também, do mesmo jeito, um preconceito com essas regiões, como sendo regiões mais atrasadas, onde sendo regiões de muita seca, né, de corrupção, de uma série de coisas que vem atrapalhando o desenvolvimento do nosso aprendizado. O número da violência urbana em São Luís cresceu assustadoramente este ano. Foram registradas mais de 200 mortes nos 3 primeiros meses de 2013. A Secretaria de Segurança está tomando providências sobre o assunto. Tiago Bastos tem mais informações. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que até o momento foram registrados 36 homicídios na região metropolitana de São Luís, somente neste mês de abril. Dos 36 homicídios, Edmilson, 26 foram registrados na capital São Luís, 4 em Passo do Lumiar e 6 em São José
de Ribamar. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 7 homicídios na região metropolitana. Os 36 homicídios registrados em abril equivalem a uma média exata de 4 homicídios por dia. Pela média, este é o mês disparado, o mês mais violento da cidade em 2013. Diante desses dados alarmantes, considerados preocupantes, o secretário de Segurança Pública do Estado, Aloysio Mendes, convocou na manhã de ontem uma reunião de emergência com a cúpula da Polícia Civil. À tarde, ele se reuniu com a cúpula da Polícia Militar e cobrou soluções imediatas. Pela manhã, o secretário se reuniu também em caráter de urgência com a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, no Palácio dos Leões. A governadora cobrou soluções também urgentes, imediatas, sobre esse tema. E veja a seguir, inadimplência dos donos de carro zero cresceu em São Luís. E veja também o trabalho da Escola de Cegos em ajudar jovens e crianças a enxergar o mundo com outros olhos. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens ao vivo da Camboa. Tempo bom neste momento, mas com possibilidade de chuva no decorrer do dia. Agora são 12 horas e 16 minutos. Uma comunidade que ajudou a indústria de Belo Horizonte. Eu acho que quando a gente vai parar num lugar, a gente tem que dar prioridade para quem viveu ali. Não é as coisas que mudam, não. O povo é que muda. E hoje convive com a realidade das enchentes. A gente fica só pedindo a Deus para ela diminuir, para baixar. Rede Jovem de Cidadania, nesta segunda, 5h30 da tarde. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. A gente resolveu enxergar o lixo que tem dentro da escola e de que forma que a gente ia poder mostrar para eles que realmente isso tudo dá para transformar. A gente trazendo a compostagem, a gente entendeu que era um sistema bem fácil, que é a reutilização do lixo. Tem que diminuir as cascas e joga nessa mistura que já está lá com a terra, com a minhoca. E dali um tempo dá para você peneirar, o que sai você já tem uma terra nutritiva pronta para qualquer plantio. Eu acho mais importante que tirando as cascas do lixo a gente melhora a terra e o planeta. A gente tem uma horta aqui na casa, bastante coisa do que a gente come é retirado daqui. Eu acho mais importante que a gente cuide do lixo para que no futuro o meio ambiente não fique sujo. Meu nome é Cássia e nós da Casa Arte Vida orientamos as crianças a cuidar melhor do meio ambiente. Nós cuidamos do meio ambiente. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, as multas emitidas no fim do ano passado e começo deste ano podem ser canceladas. O motivo seria o atraso no pagamento da empresa contratada para realizar o serviço. Cerca de 57 mil multas cometidas entre 1º de outubro do ano passado e 30 de janeiro deste ano serão canceladas. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes solicitou ao Detran o cancelamento administrativo dos autos, porque os avisos de recebimento das multas deixaram de ser impressos e enviados aos proprietários e condutores de veículos. Isso a partir de um parecer da Procuradoria-Geral do município, junto com a assessoria jurídica da SMTT, ficou definido de fazer o cancelamento dos autos para poder e regularizar, paralelo a isso, regularizar a situação. Segundo a secretária de Trânsito e Transportes, o débito de quase R$350 mil com a prestadora de serviços já foi quitado e o município já regularizou o contrato. Já foi feita a homologação do contrato por parte da prefeitura e agora ele está sendo encaminhado para a empresa de postagem. Então é uma questão agora de dias para a gente poder voltar a ter a situação toda normalizada.
E de acordo com os dados do Detran, São Luís está entre as capitais com o maior número de veículos novos do país. As facilidades na hora da compra atraem os consumidores. Por outro lado, a inadimplência também cresceu e boa parte dos maranhenses não está conseguindo pagar o carro 0 quilômetro. Não é preciso procurar muito para achar veículos sem placa e modelos novos nas ruas da capital maranhense. Segundo um levantamento do Departamento de Trânsito do Maranhão, 38% dos veículos que circulam nas ruas de São Luís têm no máximo 3 anos de uso. Isso significa que dos mais de 312 mil veículos em circulação na cidade, cerca de 118 mil foram fabricados entre 2010 e 2013. As facilidades para adquirir o veículo novo, como o IPI reduzido, os parcelamentos a perder de vista e a queda nos juros do financiamento, são alguns dos estímulos para os consumidores e ajudam a manter as concessionárias movimentadas. Mas a falta de planejamento tem levado muita gente a se endividar. Segundo o Banco Central, 2012 fechou com taxa de inadimplência de 7,9%. Já o setor de financiamento de veículos chegou a alcançar inadimplência de 6% no ano passado, segundo dados do Banco Central. Ultimamente tem surgido na vida das pessoas um conjunto de despesas que antes não faziam parte. Há 15 anos atrás era água, luz e telefone. Hoje nós temos internet, celular. Apareceram um conjunto de novas despesas que se tornaram quase que obrigatórias para os indivíduos. Então, o número de despesas fixas na vida das pessoas aumentou. Aquele montante de renda que já é comprometido com alguma coisa tem aumentado. Então, quando a pessoa entra numa prestação, muitas vezes olhando só a renda, ela cabe. Mas primeiro a pessoa tem que tirar da renda aquelas despesas que obrigatoriamente ele tem que ter todo mês. Plano de saúde, né? Então, são coisas que ultimamente surgiram e que antes não existiam e que passaram a comprometer a renda das pessoas. Então, as pessoas não devem tomar suas decisões com base na renda total, mas com base na renda após a redução dessas despesas que são fixas, que são obrigatórias de todos os meses. Para quem nasce cego, fica sem a visão no decorrer da vida, a adaptação ao dia a dia pode ser difícil. Mas com a ajuda de pessoas especializadas, essa tarefa pode se tornar mais fácil. A Escola de Cegos do Maranhão ajuda crianças e adultos a serem inseridos na sociedade. O pior cego é aquele que não vê o valor dessas pessoas que superam uma enorme adversidade com muita garra. No lugar dos olhos, as mãos se tornam as ligações entre essas pessoas e o mundo, entre o conhecimento e a imaginação. Essas pessoas são, na verdade, lições para quem vive reclamando de tudo. De acordo com o último censo do IBGE, cerca de 19% da população brasileira tem algum problema visual. Crianças, jovens, adultos, pessoas que ainda sofrem com o mal, o preconceito. Desde que a pessoa cega se aceita, então ela tem que lutar por aquilo, entendeu? Ela tem que lutar pelos seus direitos, ela tem que lutar para que esse preconceito seja quebrado. Quem é cego, mas ergue a cabeça e tenta ser um vencedor, pode começar aprendendo a linguagem própria dos deficientes visuais, o braille. Lucas adquiriu deficiência na visão há pouco tempo e teve que começar do zero. Você já aprendeu aqui na escola que a professora já te ensinou? Aprendi umas coisinhas, mas dá de passar. A partir do momento que a pessoa perde a visão, ele vai aprender a escrever o braille, para ele poder começar tudo de novo. Zilene aproveitou a presença da câmera para contar uma história para nós. A história de uma sereia que vive no fundo do mar. Zilene, como é que você aprendeu a ler? Foi muito difícil? Assim, foi difícil? Para mim foi fácil. Por quê? O professor ensina bem, é?
É, e também porque eu já estudei em várias escolas. Deficiência visual não é um problema, e sim apenas uma limitação. A pessoa, quando fica cega, em primeiro lugar, pensa que, tanto ela como a família, pensa que a vida acabou para ele, bem ali. Bem onde ele ficou cego, acabou. Mas só que não acabou. Ele apenas adquiriu uma limitação que não impede dele continuar a vida dele. Dele continuar a estudar, a fazer um concurso, trabalhar, a ele ser inserido na sociedade. Pessoas assim fazem até quem está apenas trabalhando se emocionar. Você já sabe o que você quer ser quando você crescer? Qual é a profissão que você quer seguir? O que você quer ser? Eu ainda não sei, ainda vou pensar. Ainda vai pensar. Não tem nenhuma ideia assim, nenhuma vontade, não? Talvez eu possa ser repórter. Ah, repórter que nem eu. É. Essa e outras edições você pode rever no tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.